Olá, seja muito bem-vindo nessa aula que eu vou dar de mão beijada, uma série de dicas e macetes para você, servidor, e você, fornecedor, do checklist do servidor e do fornecedor de tarefas obrigatórias que precisam ser feitas antes do dia do pregão. Pessoal, já estamos na etapa externa. O edital já foi publicado. Então, a gente tem aquele período de impugnação, esclarecimentos, até a data do pregão que vai ser realizado. Todos vão ter que estar logados, vão acompanhar a sessão até o ato final da homologação. Porém, o que ninguém conta para você é que o pregão eletrônico requer cuidados extras. Ele não funciona como uma licitação tradicional presencial. E esses cuidados, se você não prestar atenção, se você comer bola, você vai se prejudicar. Já cansei de ver tanto servidores prejudicando quanto fornecedores perdendo as licitações, não conseguindo, encaminhar suas propostas por erros de não perceberem essa realidade diferente do pregão eletrônico. Por isso, para garantir que você não vai ter problema, eu já estou dando aqui de mão beijada todos os macetes em forma de checklist. A gente vai ver cada um deles para você não ter nenhuma dúvida e não marcar bobeira aí no seu pregão. Então, começando, quero iniciar com o checklist da administração. Quais são as tarefas prévias que a administração precisa ter, esse cuidado que a administração vai ter antes da data do pregão? Então, não é só publicar o edital e esquecer da vida, e esperar, não, o pregão é só daqui 8 dias úteis, depois a gente vê. Não, precisa tomar aqui alguns cuidados. Claro que o primeiro cuidado, na verdade, ele tem que ser tomado muito antes da publicação do edital. Então, a primeira tarefa que eu coloco aqui para vocês, que a gente já tem que ter certeza que está tudo certo antes mesmo de publicar o edital, é a questão do credenciamento. Pessoal, o credenciamento no eletrônico é totalmente diferente do pregão presencial. Então, se você está acostumado com pregão presencial, esquece aquilo lá. Aqui é diferente. Aqui o credenciamento, ele precisa ser feito previamente, com muita antecedência. Então, é a autoridade competente que vai lá perante o sistema provedor que o seu órgão vai utilizar e vai fazer o termo de adesão, o termo de cooperação e vai fazer o cadastramento de todos os envolvidos. Então, a autoridade competente tem um login e senha, um perfil. Os membros da equipe de apoio têm também os seus próprios perfis, as suas senhas. E o pregoeiro também tem a sua senha, seu login e senha de acesso. Então, vai fazer todo o cadastramento de todas essas pessoas, de todos os envolvidos no pregão, com bastante antecedência, para que consiga login e senha de acesso. Sem isso, a gente não consegue nem mesmo entrar no sistema. O segundo passo, tarefa obrigatória antes do pregão, é o cadastro e a criação desse pregão no sistema que você for utilizar. Então, cada sistema vai ter que entrar, depois nas simulações você vai verificar que tem sistema que é o pregoeiro, tem sistema que é o membro da equipe de apoio, então depende do sistema, mas tem alguém que vai ser o responsável por entrar no sistema, criar o pregão. Na criação do pregão, essa pessoa já vai criar os lotes ou os itens desse pregão e ainda vai também fazer o upload do edital. O que é isso? Vai colocar o edital disponível no sistema para quando os licitantes forem entrar, o cidadão for entrar, quiser fazer o download, eles já vão conseguir fazer o download desse edital para ler todas as regras e ver se ele tem interesse ou não em participar desse pregão. Bom, se você utiliza outro sistema, que não é o sistema que a gente vai mostrar nos tutoriais aqui, não se preocupe, pessoal, não se preocupe. Pode prestar atenção em todas as aulas, participe também das aulas práticas, veja as simulações, porque muita coisa, um sistema acaba copiando do outro, então isso também vai te ajudar, ainda que você utilize um outro sistema que não está no nosso hall aqui de sistemas mais utilizados no Brasil, não tem problema nenhum. E a dica é que você vai baixar o manual do seu sistema. Todo sistema tem um manual de apoio ao usuário. E aí a gente consegue no tela a tela verificar quais são as pequenas diferenças que vão ter do sistema que você vai utilizar para os sistemas que a gente vai apresentar. É como eu disse, a mudança de um sistema para outro é que nem você mudar o seu programa de gerenciamento de e-mail.
e-mails. Hoje você usa o Outlook, amanhã você utiliza o Thunderbirds, depois você vai mudar para o Gmail, muda algumas coisas, mas nada que inviabilize. O importante é que você conheça o passo a passo, a legislação, que tudo seja feito dentro da legalidade para que esse pregão não seja anulado e que o fornecedor também conheça toda a legislação para saber os seus direitos e conseguir, daí para frente, manusear qualquer sistema que aparecer pela frente. Bom, a próxima tarefa, a terceira tarefa obrigatória, é a seleção do pregoeiro e da equipe de apoio que vai trabalhar naquele pregão específico. Então, gente, dentro do sistema, eu estou falando, já foi feita a nomeação, já foi feita a designação, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em acessar o sistema com login e senha e selecionar quem vai trabalhar nesse pregão agora, que eu estou abrindo nesse momento. Quem é o pregoeiro, quem são os membros da equipe de apoio. Então, aqui cada sistema também funciona de uma forma. Tem sistemas que a gente já vai fazer essa seleção logo no cadastramento do pregão, logo no início. E outros permitem que isso seja efetuado no finalzinho do pregão, só para constar também até na ata, que todos os sistemas geram uma ata que a gente já pode imprimir, pode fazer um download e já vai constar quem foi o pregoeiro, quem são os membros da equipe de apoio, para ter tudo documentado nos autos lá do nosso processo. A quarta etapa é a questão do cadastro e resposta das impugnações, dos esclarecimentos e dos avisos. Pessoal, então esse prazo que a gente tem inicial antes do pregão ocorrer, antes do pregão ser aberto, e qualquer cidadão, qualquer listante pode entrar com uma impugnação, com um pedido de esclarecimento, como que vai funcionar? Alguns sistemas permitem que o próprio fornecedor ou cidadão acesse, inclua ele mesmo a sua impugnação. E aí o pregoeiro tem que entrar no sistema e responder essas impugnações. Outros sistemas não dão esse espaço para o fornecedor nem para o cidadão. Então aí o edital precisa trazer um e-mail institucional, se vai aceitar o protocolo, de repente pessoalmente, se alguém preferir fazer dessa forma também, o edital que vai trazer essas regras, traz um e-mail institucional, o licitante ou o cidadão encaminha para o órgão essa impugnação, esse esclarecimento, e o pregoeiro tem a tarefa de entrar no sistema e incluir lá qual foi a impugnação que recebeu, qual é a resposta daquela impugnação, tá? Então, também faz parte ainda dessa etapa prévia, antes mesmo de abrir a sessão do pregão. Então, pessoal, essas são as tarefas que você precisa prestar mais atenção se você for o servidor, mas continua acompanhando a aula, que eu vou passar agora pelo checklist do fornecedor, mas tem dicas super importantes que interessam para o fornecedor e para você também, servidor, saber o que fazer em alguns casos, inclusive de envio de declarações, declaração falsa. Continue acompanhando até o final, que aqui tem dicas importantíssimas que você não encontra em curso nenhum, tá? Vamos lá! Checklist do fornecedor das tarefas prévias. Primeira tarefa, cadastramento no registro cadastral. Essa primeira tarefa, ela não é 100% uma regra, porque existem alguns provedores, como por exemplo o Banco do Brasil, E-Licitações Z, que não requer o cadastramento prévio em algum registro cadastral. Outros vão ter essa requisição obrigatória. É o exemplo do Compras Governamentais, onde só consegue se cadastrar no Compras Governamentais quem já for devidamente cadastrado no SICAF, no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. Também é o caso da Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo. Só consigo me cadastrar na Bolsa Eletrônica de Compras, BEC, SP, se eu, fornecedor, já for cadastrado no CAUFESP, no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo. Então, esse pré-requisito a gente precisa ficar ligado. Se você utilizar um outro sistema, se o pregão vai ocorrer por um outro sistema, verifique se existe essa necessidade e já corre para fazer o seu cadastramento, tá? Senão, você nem vai conseguir se credenciar perante o sistema que vai ocorrer aquele pregão eletrônico. Então, fique ligado nessa dica. A segunda tarefa é a questão do credenciamento. Assim como o órgão público, você que é fornecedor precisa fazer então o seu credenciamento prévio lá no sistema que vai ocorrer o pregão eletrônico para obter
login e senha de acesso. Isso precisa ser feito com muita antecedência. Eu cansei de receber alguns alunos falando, olha professor, eu vim fazer esse curso aqui, às vezes um curso de 2, 3 dias, porque na sexta-feira agora tem o pregão e aí eu vou ter que correr atrás, vou ter que me credenciar lá no Compras Governamentais. Então, quer dizer, ele não tinha tomado nenhum tipo de atitude, o pregão era ali no dia seguinte, não ia dar tempo hábil dele fazer o cadastramento dele no SICAF, depois ele fazer o cadastramento no Compras Governamentais. Então, tudo precisa ser feito com muita antecedência, já providencia o seu credenciamento, mesmo que forem sistemas gratuitos como Compras Governamentais, o BEC de São Paulo faz o credenciamento lá, já se cadastra para garantir, tá? A terceira tarefa prévia, pessoal, nisso aqui eu já cansei de ver licitante ser excluído porque se confundiu com o pregão presencial. Essa terceira tarefa é o envio da proposta. Olha lá, envio de proposta é muito antes da data do pregão. Não é que nem o pregão presencial que a gente chega lá no dia do pregão com o envelopinho embaixo do braço e vai apresentar. Aqui, se você deixar, e eu já cansei de ver licitantes, deixando para fazer o envio da proposta, achou que o pregoeiro ia abrir a sessão, então na data e horário que estava lá escrito no edital, ele esperou aquela data para entrar no sistema e dar sua proposta. E aí o sistema já tinha fechado. Então presta atenção, se o edital traz lá, por exemplo, o pregão será aberto no dia 20 às 8 horas, quer dizer que até às 7h59, se você concluiu todas as etapas do envio da sua proposta, de declarações, ok, você está dentro do pregão. Agora, a partir das 8 o sistema fecha, você não vai conseguir encaminhar proposta nenhuma para aquele pregão. Então, a data de abertura já fechou a possibilidade do envio de proposta. Você precisa entrar no sistema antes, a partir do momento do quê? Da publicidade, da criação do pregão no sistema, que precisa ser feita pelo menos, no mínimo, 8 dias úteis antes da sessão, que é o prazo de publicidade do pregão. Então, 8 dias úteis antes da data marcada para abrir, o órgão já entrou no sistema, já cadastrou o seu pregão, já colocou o edital, você entra, faz o download e envia a sua proposta, tá? Na data e hora de abertura do pregão acabou, você não vai conseguir encaminhar mais nada. Então, os sistemas eles permitem, de acordo com o decreto federal 5450, que o envio ou a substituição ou a retirada da sua proposta seja feito até pelo menos 1 minuto antes da data que está marcada para a abertura do pregão. Significa que antes do horário marcado para abertura, você pode enviar, cadastrar uma proposta nova. Se você mudar de ideia, você pode excluir aquela sua proposta, então você não será participante daquele pregão. Ou você pode substituir, que seria o quê? Excluir aquela proposta e cadastrar uma nova no lugar. Presta atenção, isso só pode ser feito antes da data marcada para abertura do pregão. A partir do momento que o pregoeiro abriu, a sessão acabou. Você não pode mais desistir da sua proposta. Se você desistir, você vai ser penalizado. Não é possível a desistência injustificada de um pregão. Então, cuidado, se você for mudar de ideia, precisa mudar antes da abertura daquele pregão. Uma vez que o pregoeiro abriu, a sessão acabou. Você está dentro do jogo, não tem mais como sair, sob pena de sofrer uma punição. Além disso, eu quero trazer para vocês mais um cuidado extra que eu também já cansei de ver licitante sendo excluído do pregão por causa disso. E você que é servidor também, agora a dica também vai para você. Porque no pregão eletrônico é proibida a identificação dos licitantes. Isso para proibir, para tentar coibir questão de conluios em licitações, dos empresários combinarem valores. Para proibir isso, o que foi feito? A gente não sabe quem está concorrendo no pregão até terminar a etapa de lances. Então, vamos entrar no pregão, vamos cadastrar a proposta, a gente recebe como se fosse um nickname, tá? Não tem acesso ao nome da empresa. Esse nome da empresa, a razão social da empresa só vai aparecer depois que acabar a etapa de lances, finalizou a etapa de lances, aí sim a gente vai saber quem foi que participou daquele pregão. Então, por conta dessa proibição da identificação dos licitantes, cuidado para não inserir lá no descritivo do seu objeto, quando você for cadastrar sua proposta, não inserir nenhum dado sem querer, vai lá e coloca a razão social da empresa, o CNPJ da empresa sem querer, coloca algum dado que identifique a sua empresa. Se isso acontecer,
o pregão vai te desclassificar e com razão, não adianta chorar, tá? Isso é uma regra que a gente precisa seguir, então qualquer coisa que identifique a empresa, ela vai ser desclassificada, ela nem vai participar do pregão. E aí, eu aproveito para ir para a quarta tarefa, que tem conexão com isso que eu estava falando agora, que é o cadastro das declarações. Assim, no momento que você, fornecedor, for entrar no sistema para cadastrar sua proposta, você também já vai firmar declarações. Cada sistema possui um rol de declarações. O Compras Governamentais, atualmente, é o que possui o maior rol de declarações. Você vai firmar lá no momento clicando em sim ou não. Eu deixei no material de vocês, então, as declarações que a gente tem atualizadas hoje no Compras Governamentais. Por exemplo, a declaração de micro ou pequena empresa, se a empresa for uma micro ou pequena empresa ou algum dos beneficiados da Lei Complementar número 123 e for usufruir de todos os benefícios, vai ter uma aula especial só sobre isso, vou te ensinar quais são esses benefícios. Declaração de habilitação, a empresa declara que ela conhece o edital, que ela cumpre todas as regras de habilitação, quer dizer, eu tenho toda a documentação que o edital exigiu para eu ser habilitado nesse pregão, então eu posso participar. E uma série de outras declarações, você vai encontrar o rol completo na apostila de acompanhamento de vocês. Qual é o cuidado que você tem que tomar? Agora, dica para fornecedor e servidor, presta atenção. Pessoal, é o seguinte, os sistemas permitem geralmente que vamos supor que aquele sistema não contemple uma declaração obrigatória. Vamos pensar na declaração de elaboração independente de proposta, né? Que é uma declaração que a gente, principalmente se for da administração pública direta, federal, autárquica e fundacional, é obrigatório firmar essa declaração de elaboração independente de proposta. Essa declaração ela já consta no Compras Governamentais, é uma das declarações lá que faz parte do rol do Compras Governamentais, né? Que ela vem pela Instrução Normativa número 2 de 2009, e vamos supor que é um órgão que precisa dessa declaração e vai utilizar um outro sistema como o sistema do Banco do Brasil, que não tem essa declaração pronta lá, bonitinha, logo no começo para o licitante firmar, não tem. O edital precisa exigir essa declaração, sim, mas quando que o sujeito vai enviar essa declaração? Não peçam o envio agora, porque alguns sistemas permitem colocar anexo na proposta, então no momento que o fornecedor vai cadastrar sua proposta, ele inclui um anexo, e outros sistemas não permitem nesse momento, exatamente por isso que eu vou te falar. Permitem só que, se houver necessidade de encaminhar qualquer declaração, qualquer documento extra, faça isso lá no final, depois que terminou a etapa de lances, no momento da aceitabilidade da primeira proposta, ou no momento da habilitação, lá no final. Por quê? Porque agora, nesse momento, a gente não pode saber quem vai concorrer. É proibida a identificação dos fornecedores. E o que acontecia? O edital pedia nesse momento, alguns sistemas permitiam o envio de anexo nesse momento, a pessoa ia lá, colocava a declaração e, claro, ia ser desclassificada, porque a gente conseguia identificar quem era o representante legal, quem que era aquela empresa, razão social, e ia para a desclassificação do sujeito que nem sabia, né, o que ele tinha feito de errado, depois que ele ia verificar. Pessoal, não pode, cuidado, edital, se for pedir alguma declaração, deixe claro que é só lá no final, e você, listante, cuidado para não comer bola aí, acabar não lendo o edital direito e cadastrando as propostas nesse momento, porque se você cadastrar, os outros vão ter acesso e vão exigir a sua desclassificação desse pregão. Então, se for utilizar, olhe o sistema. Se for utilizar um outro sistema que não é o Compras Governamentais, verifica quais são as declarações que estão faltando e deixa para pedir lá no final, coloca no edital, que os listantes terão que entregar tal, e declaração, tais declarações, mas só no finalzinho lá para fins de aceitabilidade da proposta, depois da fase de lances, lá no final, tá? E além disso, uma outra orientação, cuidado com a declaração falsa. Pessoal, você sabia que no pregão o licitante ele pode ser penalizado ainda que ele firme uma proposta falsa sem querer? Quer dizer, sem má fé nenhuma, por erro. Pois é o que pode acontecer na declaração, por exemplo, de
habilitação. Quando você firma uma declaração de habilitação, você está falando, declaro sob as penas da lei que eu tenho todos os documentos de habilitação. Tenho tudo, então posso participar. No final, se eu for o primeiro colocado, eu vou ter toda a documentação perfeita. Só que quando chega no final, ele se confundiu. Ele confundiu um documento, uma certidão X com uma certidão Y, não sabe direito qual era, foi de aventureiro, não se capacitou. Quando chega o momento de fazer a sua habilitação, se ele for o primeiro colocado, ele é inabilitado, pois essa declaração que ele firmou no começo é uma declaração de habilitação falsa, e por declaração falsa ele precisa responder. Essa é a orientação, inclusive, do Tribunal de Contas da União, em conta do artigo 7º da Lei 10.520, Acórdão 754 de 2015 do plenário, e ainda que não tivesse esse acórdão, nada mudaria, porque o artigo 7º é muito claro ao afirmar que os listantes precisam responder se praticar qualquer ato injustificado lá do artigo 7, entre eles, não ter a documentação, não encaminhar a documentação ou documentação falsa, que seria esse caso também. Ele vai ter que responder, ou vai ter que ser aberto um processo administrativo para o fornecedor, ele vai responder, e se não for aberto o processo administrativo, quem responde é o servidor público, por não ter aberto, por omissão do dever funcional. Então é regra. Claro, professora, mas qual que vai ser a minha pena? Óbvio que para penalizar o órgão, ele precisa ter toda uma dosimetria para praticar a penalidade com bom senso, com razoabilidade. A gente vai ver, claro, se não tem dolo, não tem má fé, receber uma pena mais branda, Os órgãos, eles já têm agora regras específicas para esses casos, então estabelece penas mais brandas, menores, e deixa as penas mais pesadas para os casos, obviamente, que tenha má fé, outro exemplo, a declaração de micro ou pequena empresa, o listante vai lá, firma essa declaração falando que é uma empresa de pequeno porte, na verdade já extrapolou, não é mais de pequeno porte, também vai sofrer sanção, e aí nesse caso ele pode até mesmo responder, além da sanção administrativa, da pena administrativa, por crime de falsidade ideológica, e aí o órgão público precisa remeter cópias desse processo para o Ministério Público, que vai também verificar a responsabilidade penal dessas pessoas, tá? Então, olha aqui para a gente tomar muito cuidado. Não se preocupa com o que eu estou falando agora, eu só estou fazendo um pano de fundo aqui. Você vai ter aulas específicas sobre a Lei Complementar número 123, para entender direitinho como é que funciona, sobre penalidades, então a gente vai voltar a falar desses assuntos, tá? Só preciso que você preste atenção para não comer bola aqui e não firmar declarações falsas de jeito nenhum. E o servidor ficar atento também, se houver, verificar para a abertura do processo administrativo. A quinta tarefa obrigatória: impugnações e pedidos de esclarecimentos. Pessoal, esse é o momento de verificar. Se for o caso de fazer alguma impugnação, solicitar algum esclarecimento naquele edital, a hora é agora. Verifique qual é o sistema. Se for um sistema que permite o envio diretamente pelo sistema, acesse com o seu login e senha e faça a sua impugnação ou o seu pedido de esclarecimento. Se for um sistema que não permite, o e-mail no edital vai trazer o e-mail do órgão, e aí você encaminha a sua impugnação ou pedido de esclarecimento no momento do jeito, da forma que o edital estabeleceu, para que você tenha acesso à resposta do pregoeiro. E uma dica que vai mudar a sua vida: gente, toma cuidado, login e senha de acesso você tem que zelar e proteger como a senha do seu cartão de crédito. Me responde uma coisa, você por acaso passa a senha do seu cartão de crédito para qualquer um? Obviamente que não. No máximo, a pessoa de total confiança sua, certo? Perfeito, é a mesma coisa que você vai ter que fazer com o seu login e senha de acesso. É pessoal, é intransferível, você não pode passar para terceiros. E aí, a pessoa me pergunta: poxa, professora, mas eu sou empresário, sou dono da empresa, sou muito ocupado, eu vou ter que contratar um funcionário e ele que vai ficar com o meu login e senha. Perfeito. Se esse é o caso, você tem que redobrar os cuidados, você tem que saber exatamente quem é o seu funcionário, quem que vai ficar com esse login e senha na mão, e se é alguém de sua total confiança. Presta atenção, pessoal, quando você faz o credenciamento num sistema e recebe um login e senha de acesso,
Quem acessar o sistema com esse login e senha, subentende-se o quê? Que são os seus atos. Essa pessoa que recebeu o seu login, que está acessando, que vai participar dos pregões, ele fala por você. Tudo que essa pessoa fizer lá, você já assinou embaixo. Os erros dessa pessoa são os seus erros. Eu vou dar aqui 2 exemplos que eu pude acompanhar pessoalmente para atestar o que eu estou falando. No primeiro caso, que houve má fé, o segundo caso sem má fé. No primeiro caso, uma empresa tinha um funcionário muito competente, muito bem treinado, rato de licitação, como dizem por aí, né, que sabia tudo e, obviamente, ele recebia muito bem. Só que chegou um momento que o dono daquela empresa, o empresário falou, poxa, ele está ganhando muito, não é mais interessante a gente continuar pagando para esse funcionário esse salário X. Vamos fazer o seguinte, vamos demiti-lo, vamos mandá-lo embora e a gente contrata 2 funcionários ganhando menos e a gente treina eles, paga curso, eles vão participar por salários menores do que esse daí está recebendo, que já ficou não interessante para a empresa pagar esse salário para o nosso funcionário. Tá bom. O que o funcionário fez? Ok, foi mandado embora, só que ao invés do empresário demitir e dar o aviso prévio indenizado, não. Ele diz para o funcionário trabalhar no aviso prévio dele, né? E o que aconteceu durante o período de aviso prévio? Como ele ficou trabalhando, ele muito esperto, conhecendo tudo da legislação, sabe que tem uma regra na Lei 8666 que diz o seguinte, olha, é proibido você encaminhar uma proposta de valor zero, valor irrisório, valor simbólico, a não ser que esses valores se refiram-se a materiais da própria empresa, a instalações da própria empresa, a remuneração da própria empresa que ela abra mão. E aí, o que ele fez? Ele participou de vários pregões, colocando o lucro da empresa como um lucro baixíssimo ali, aquele lucro zero, porém, todos os outros custos devidamente cobertos. Um pregão ele ganhou. Nesse pregão foi solicitada a planilha de preços dele, ele enviou, comprovou que todos os custos estavam cobertos, mas que o lucro era zero. Por quê? Porque para ele interessava os atestados de capacidade técnica, prestar aquele serviço, ter os atestados para depois ele participar de outras licitações. Foi aceito pelo órgão, perfeito, o órgão agiu corretamente nesse caso, porque a própria lei admite, né, essa questão. E venceu a licitação. Passou lá o aviso prévio, o funcionário foi para casa. Depois o empresário veio desesperado, procurando ajuda, querendo que falasse com o órgão, que entrasse com ação judicial, que não era culpa dele, que o empregado dele que agiu de má fé. Olha, a crueldade desse funcionário, ele obviamente teve que resolver entre a empresa e o funcionário com os meios judiciais cabíveis, mas a relação com o órgão já não tinha mais o que fazer, ou ele cumpria aquele contrato, mesmo com um lucro baixíssimo, ou ele ia sofrer a penalidade. E para uma empresa que sobrevive de licitações, sofrer a penalidade, naquele caso, não compensava. Então, ele teve que executar o serviço praticamente de graça, sem prejuízo, porque todos os custos estavam cobertos, mas sem o lucro. E não tem o que fazer, tá, pessoal? Outro erro, que é um erro que a gente vê diariamente, e aí não tem crueldade, não tem dolo, não tem má fé nenhuma. O funcionário calcula mal, calcula errado os seus valores, mas cai na mesma situação, quer dizer, o lucro baixo, só que todos os outros custos daquele objeto totalmente amparados. Aí ele ganha a licitação, ele vence a licitação, aí vem o desespero quando ele vê o erro que ele fez, que ele calculou errado, que o lucro está muito baixo, que não dá para trabalhar com o lucro daquele, a empresa não vai ganhar nada, e aí liga para o pregoeiro desesperado pedindo para ser desclassificado. O que o pregoeiro faz? O pregoeiro não pode desclassificar, pessoal, porque se desclassificar, quem vai responder é o pregoeiro. Ele precisa verificar a planilha de custos. Claro, se verificar que aqueles valores são inexequíveis, tudo bem, faz a desclassificação e segue para o próximo colocado, o segundo colocado. Agora, se os preços forem exequíveis, os custos estão todos cobertos, é só o lucro realmente ficou baixo, eles terão que cumprir aquele contrato, se não cumprir vai sofrer penalidade, tá? Então, olha a responsabilidade, tá, de quem que você dá sua senha, muito cuidado, preste atenção nisso daí. E agora ainda com a legislação anticorrupção, você vai aprender numa aula especial, que eu vou falar sobre penalidades, todas as formas de compliance, você vai verificar que
Muitas vezes agora a empresa responde com multas altíssimas se tiver também funcionários corruptos, tá? Então muitas vezes o funcionário é corrupto, o dono da empresa nem sabe e vai responder agora penas gravíssimas por conta da legislação anticorrupção. Então muito cuidado com quem você põe para trabalhar aí, tem que ser alguém que você realmente confie, tá? Por fim, pessoal, quero deixar aqui mais uma dica, né, em relação ao prazo de validade das propostas. A gente sabe que, nesse caso, o prazo de validade do pregão é de 60 dias ou outro que o edital fixe. Então, pelo artigo 6º da Lei 10.520. Cuidado, tá? Se for fixar um outro prazo, um prazo razoável. 90 dias é um prazo razoável. Eu já vi um edital, que a Pregoeira se confundiu, e exigiu um prazo de validade da proposta de 365 dias. Não precisa nem falar que esse pregão foi anulado. Então essas foram as tarefas básicas, obrigatórias, que você precisa se ater antes mesmo do dia do pregão. Tome muito cuidado e boa sorte para você!